Fala galera, agora sim, em definitivo, com vocês, no meio do mercado, dia 3/3, sexta-feira, último dia da semana, semaninha aí um pouco turbulenta para as bolsas ao mundo afora também, mas hoje com uma leve correçãozinha para cima em todo o globo, né? Estados Unidos subindo, Europa subindo, Ásia fechou em alta, Ibovespa subindo 0,81% de alta. E hoje a gente vai ver aí o que fez com que o mundo ficasse um pouco mais otimista, né, do que o restante da semana. E aí a gente começa, como sempre, com Estados Unidos, né, o que tem pegado aí na política monetária dos Estados Unidos. Estados Unidos ontem fechou em alta, tá? No meio do pregão ali teve uma fala de um dirigente do Fed, né, do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, falando que ele é muito a favor, tá? E é um dirigente relevante, é o dirigente do Fed de Atlanta, ele é muito a favor que a próxima alta da taxa de juros norte-americana seja de 25 pontos bases, ou 0,25 pontos percentuais. Ele é a favor de que essa taxa cresça em um ritmo menos acelerado, né? Isso trouxe um certo ânimo, né, para os investidores de forma geral, e aí essa alta está se estendendo no pregão de hoje, ajudou a puxar as bolsas asiáticas para cima, agora a gente vai passar por lá, e aí a gente tem bolsas hoje trabalhando no campo positivo. Vamos lá, Dow Jones, 0,43% de alta. S&P, principal índice de bolsa norte-americana, 0,88% de alta. Nasdaq, 1,11% de alta. Interessante a gente analisar o seguinte, trago sempre para vocês aqui que as empresas de tecnologia, elas são mais sensíveis a movimentos de taxa de juros, né? São empresas que operam bem alavancadas. Se a gente olhar o balanço delas ali, a dívida delas geralmente é mais alta. E como dívida está atrelada à taxa de juros, se eu aumento a taxa de juros, eu aumento o preço da minha dívida, né? Então, quando a taxa de juros faz alguns movimentos, as empresas de tecnologias elas são mais sensíveis. E aí, quando a gente olha a Nasdaq, que é a bolsa basicamente de tecnologia norte-americana, um possível movimento para baixo, né, ou mais lento, de alta, só que mais lento, na taxa de juros norte-americana, já é um ponto muito positivo. Por isso, o destaque de alta de 1,07 nesse momento na Nasdaq, ele é um pouco mais forte para cima, né? Então, principal notícia aí que animou os mercados ontem foi esse discurso do Bostic, dirigente do Fed de Atlanta, né? Além disso, vamos um pouquinho para a Europa, porque a Europa também está seguindo esse ritmo aí de otimismo, apesar de os dados de inflação dessa semana vieram um pouco preocupantes, né, para o que a gente tem acompanhado lá na política monetária europeia. Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, discursou ontem que é preocupante ainda, essa briga contra a inflação, ela não acabou, está longe de acabar, né? O intuito dela é trazer a inflação da zona do euro para 2%, né? Inflação essa que está na casa dos 8%, então tem muito a cair ainda, e que o aumento de 50 pontos bases para a próxima reunião do Banco Central, ele ainda é incerto. Ou seja, o que ela quis dizer aí? Que se for preciso, se a inflação continuar saindo dos trilhos como está, se eles não conseguirem puxar essa inflação para baixo, a dosezinha de aumento de juros ela pode ser um pouco maior, 0,75 talvez. Então ela deixou em aberto, né? Claro que o mercado tem a expectativa de que essa alta seja de 0,5, né? Mas ela deixou isso em aberto, falou que isso não é concreto. Bolsas por lá vão subindo, né, pelo otimismo global, então passando pelas principais bolsas europeias. Vamos para o DAX alemão, 1,69% de alta, FTSE Reino Unido subindo 0,08%, CAC francês subindo 0,98%, quase 1%, Eurostoxx 50, tá?
1,34% de alta, e IBEX 35, Bolsa Espanhola, subindo 1,47%. Então, alta aí nas principais bolsas, altas até fortes, né, nas principais bolsas da zona do euro. Vamos falar um pouquinho de Ásia, porque a Ásia também fechou no campo positivo, muito impulsionada aí pelas bolsas norte-americanas ontem, né? Então, como durante a negociação do nosso pregão e do pregão dos Estados Unidos, as bolsas asiáticas estão fechadas, o que aconteceu, né, em Estados Unidos e na Europa, principalmente, nesses dois lugares, eles refletem um dia depois só nas bolsas asiáticas, né? Então, essa questão do Bosic, né, o dirigente do Fed de Atlanta, puxou um pouquinho as bolsas asiáticas essa madrugada para cima. Nikkei, bolsa japonesa, fechou em 1,56% de alta. Xangai, 0,54% de alta. Bolsa de Taiwan, 0,06% de alta. E KOSPI, bolsa sul-coreana, subiu 0,17%. Então, otimismo também lá na Ásia. Além disso, trouxe para vocês ontem aqui os dados de PMI. O PMI, lembrando, é o índice de gerente de compras, que a gente chama no economês, né? E ele mede se uma economia ou determinado setor da economia ele está em expansão ou em retração. Foi divulgado essa madrugada lá PMI de serviços chinês. Veio numa leitura de 55. Acima dos 50, quando esse índice vem acima dos 50, quer dizer que está havendo uma expansão nesse setor. Abaixo dos 50, uma retração. Então, expansão aí forte para o setor de serviços chinês. A leitura veio em 55 e na Índia, PMI de indústria. Veio uma leitura de 55 também, 55,3 em fevereiro. Expansão para a indústria indiana, né? Vamos vir para o Brasil, ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso índice Bovespa, para a gente acompanhando essa alta, quase 0,9% de alta. Tivemos a divulgação do PMI de serviços do Brasil. Veio ali quase estável, né? Veio em 49,8%, uma leve retração, a primeira retração desde maio de 2021. Né? Então, é um dado que não é muito bom, mas que não está refletindo diretamente no nosso índice Bovespa. Ponto principal aqui hoje, política, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, voltou a criticar a política monetária do Banco Central em segurar as taxas de juros em 13,75. Gente, vamos lá, mais uma vez, isso é muito importante para a gente entender até um pouco melhor o cenário da nossa economia como um todo, né? Economia nacional. Por que o Banco Central, e aí palavras do próprio presidente Campos Neto, né, e de todo o corpo diretor do Banco Central, tem mostrado nas atas, né, o direcionamento da nossa política monetária, por que o Brasil está mantendo, o Banco Central está decidindo em manter a taxa Selic num patamar tão elevado, 13,75. Já comentei isso algumas vezes com vocês aqui. Existe um termo, né, que eu tenho falado bastante aqui na economia que se chama ancoragem. O que é ancoragem? A ancoragem nada mais é do que as expectativas dos investidores elas se concretizarem, né? Então, se o investidor ele tem expectativa de que a inflação vai estar lá final de 2023 ou em 2024 em 6%, por exemplo, e aí a inflação vai caminhando para fechar o 2023 em 6%, então as expectativas dos investidores elas estão ancoradas, né? Quando a gente vê o Boletim Focus trazendo para a gente semanalmente a inflação, a perspectiva de inflação para 2023 e 2024 subir, isso mostra que a expectativa dos investidores para a inflação ela está fugindo muito da meta, né, do que é saudável para o Brasil. Então, o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele define uma meta,
de inflação. Eles estudam lá, ó, a meta de inflação saudável para o Brasil é 3, no caso, né? E o Banco Central ele vai correr atrás dessa inflação de 3. Então, o papel do Banco Central é atingir ali a meta de inflação saudável determinada pelo CMN. Então, quando a gente vê o Boletim Focus trazendo a expectativa dos investidores, dos agentes de mercado, para uma inflação muito elevada, fugindo muito da meta, tanto para 2023 como para 2024, o Banco Central vai deixando ali a taxa de juros mais elevada para tentar conter essa inflação. Qual que é o cenário? Essa previsão de 5,9% na inflação, ela vem junto com a previsão de 12,5% na taxa de juros, lá no Boletim Focus. Então, o que ele está falando? Se em 2023 a gente terminar o ano com uma taxa de juros de 12,5%, a gente vai ter uma inflação de 5,9%. Né? Perceba que, ainda que a taxa de juros esteja em 12%, ou seja, mais baixo do que está agora, a gente vai ter uma inflação muito alta. Se a gente começar a forçar a queda dessa taxa de juros, é provável que essa inflação ela venha ainda maior do que esse 5,9%. Por isso o Banco Central está um pouco cauteloso com essa queda na taxa de juros. E por que o Lula está criticando, né, esse patamar muito elevado da taxa de juros? Porque, de acordo com ele, a inflação que a gente está vendo no Brasil, ela não é uma inflação de demanda. Porque o que acontece? Quando eu tenho taxa de juros mais baixa, o movimento econômico, macroeconômico comum, é que eu tenho um aquecimento da minha economia. Por quê? Bom, taxa de juros mais alta, ela coloca ali sobre a população em geral uma propensão maior ao consumo. Né? A taxa de juros mais alta, ela coloca uma propensão maior à poupança. Então, os investidores ou a população em geral, ela poupa mais, porque ela vai ser melhor remunerada por isso, e ela consome menos. Consumindo menos, a gente tem menos produtividade, e aí a gente tem uma economia menos aquecida. Quando a taxa de juros ela é baixa, né, ela é menor, acontece o contrário. A população ela poupa menos, até porque ela está sendo menos remunerada por isso, e eu tenho um incentivo maior ao consumo. Além de, as empresas tomam um crédito mais barato para se financiarem, quando a taxa de juros é menor. Então, se o juros está baixo, o crédito fica mais barato, e aí as empresas tomam mais crédito, produzem mais. Tá? Esse é o funcionamento básico com relação à taxa de juros e produtividade. E aí, quando o Banco Central mantém a taxa de juros lá em cima, ele está tentando desaquecer um pouco a economia, para a gente não ver tanto aumento de nível de preço, enxugar a liquidez, né, da economia, e aí a inflação voltar para um patamar saudável. Mas aí o Lula vem e fala o seguinte, ó, se a gente diminuir a taxa de juros, a gente vai ter um consumo maior sim. Só que a nossa inflação, ela não advém do consumo, ela não advém da demanda da população. Ela advém do aumento dos preços da oferta. E aí o discurso dele é baseado principalmente, como a gente viu há um tempo atrás, né, agora abaixou um pouquinho o nível de preço do barril do petróleo, mas há cerca de 4 meses atrás, o barril talvez um pouco mais, o barril do petróleo estava batendo na casa dos $100. Né? A gente teve um encarecimento muito forte dos produtos também por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que Rússia e Ucrânia são os principais, alguns dos principais países exportadores de algumas commodities agrícolas, como trigo, milho e dos fertilizantes. Então, esse aumento generalizado aí de algumas commodities agrícolas, aumento generalizado do petróleo, do minério, faz com que o preço dos produtos eles aumentem também. E aí é onde a gente tem essa inflação de oferta. Tá? Então o discurso do Lula de que a nossa inflação não é de demanda e que por isso uma queda na taxa de juros não afetaria tanto o índice de preço, né, o nosso IPCA, a nossa inflação, ela é baseada nisso.
Contudo, há controvérsias, e aí é onde o Banco Central se baseia para manter essa taxa de juros lá em cima, de que essa inflação ela é de demanda, né? O Banco Central entende que com a injeção muito forte da liquidez na economia lá na época do Covid, essa injeção de liquidez está fazendo efeito agora, trazendo aí uma inflação muito forte para cima, tá? De qualquer forma, a gente tem esse embate, né, entre Banco Central e o Poder Executivo, né, que esse atrito não é bem visto pelos investidores, mas hoje essa fala do Lula não refletiu diretamente na nossa bolsa, até porque a gente está vendo aqui uma correção normal, nossa bolsa que já recuou bastante aí nas 2 últimas semanas principalmente, né? Então, vamos lá ver o que a gente tem aqui. Além da nossa bolsa subindo aí quase na casa de 1%, a gente tem o dólar Petax caindo 0,08, nada expressivo, e o dólar futuro subindo 0,03, né? Nada muito relevante aqui para o dólar, perto da estabilidade tanto no Petax, né, quanto no dólar futuro. Para as taxas de juros, para os nossos DIs futuros, a gente tem uma queda generalizada também, tá? Então vamos lá. Vamos para os principais vencimentos aqui. 24 caindo 0,37, 27 caindo 0,68, 31 caindo 0,51. DI futuro na média caindo 0,51%. E aí aquela nossa boa e velha relação de mercado, taxa de juros para baixo é bolsa para cima, né? Então, já adiantei aqui para vocês também, quando o Ronan estava aqui, que a notícia da vaca louca foi identificado como um caso atípico, né? E por isso o setor de frigoríficos aí, de proteína animal, que sofreu muito quando a notícia veio à tona, hoje ele vem corrigindo para cima, né? Minério de ferro subindo mais 1% lá em Dalian, é a principal referência para a nossa Vale aqui, é o minério de ferro negociado em Dalian, e chegou na máxima, o minério de ferro chegou na máxima dos últimos 8 meses. Isso é bom para a Vale, né, subindo aí 0,65% hoje, e automaticamente bom também para o nosso Ibovespa, né? Bom, então, estamos encerrando mais uma semana. Meu amigo Gabriel no mercado já está pronto aqui, ó, já está entrando. Tá lá. E aí a gente vai encerrando mais uma semana de negociação, sexta-feira, dia 3 de março, começando o mês, encerrando uma semana que foi bem complicado, volátil, né, aí no mercado afora, e Bovespa tá caminhando aí para fechar a semana numa queda de 1,6% aproximadamente. Vamos bater o Ibovespa semanal aqui, Gabriel, pra gente ver o que a gente tem de queda semanal até agora no Ibovespa. Diário, 2,42. Não abriu, continua em Só põe um S aí, só põe um aqui, S. ó. Ele abriu aqui. Ele tá em Petro. Tá. Vamos lá, Ibov, nosso índice Bovespa. Vou colocar uma semana aqui. Semana. Olha lá, vamos 0,93. ver. Na semana 0,93. 1,43 agora, né? Semana aqui, ó. 1,43. Ele vai caminhando para fechar aí na casa de uma queda de 1,5%, né? Então foi uma semana um pouquinho mais complicada, tanto cenário interno enquanto ficarem quanto batendo cenário aí externo. Em questão de taxa de juros, em dividendos e tudo mais, o mercado vai sofrer aí até se acostumar. Vai sofrendo. Tínhamos muito isso no governo passado, quando o presidente falava, né, desmandando o Guedes, e está acontecendo uma coisa muito parecida também aqui neste governo atual, né? Parece que não ligam muito para a questão do mercado financeiro. E é ruim, né, Gabriel? Porque assim, querendo ou não, é um embate entre um banco central, né, que é uma das autoridades financeiras de um país, e o executivo, né? Entre um presidente. E aí, quando você tem uma certa desconversa ali, um certo desalinhamento no discurso, isso causa um medo no próprio investidor estrangeiro. Exatamente. Então eles ficam com medo, ficam querendo, tira o dinheiro daqui,
leva para outro lugar que seja um pouco mais estável, seja um pouco mais tranquilo, e assim eles vão escolhendo o que é melhor. Por enquanto eles estão com medo, assim como nós também estamos, né, Tom? Exatamente. Mas assim, a gente tem fundamentos, embasamentos aí para melhorar e tudo, então vamos embora. Torcer. E, se Deus quiser, dessa forma a gente vai. Vamos Gabriel, lá. ótimo final de semana. Valeu, Tom. Tudo Obrigadão. de bom. Ótimo final de semana para vocês que acompanharam até aqui. Segunda-feira eu tô de volta no meio do mercado, 1h15, nesse mesmo local e nesse mesmo canal. E antes de eu sair, me desculpe, só mais um minutinho. É tudo seu. Vou pedir aí pra galera curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com todo mundo e seguir a GoInvest nas nossas redes sociais. Precisamos de vocês para que este projeto continue crescendo. Fizemos 1 mês agora, quarta-feira, e que venha mais aí 2, 3, 15, 20, 30 anos aí de GoInvest com vocês aí. Precisamos de vocês para que isso continue, nem que seja no YouTube em outro lugar, mas que seja bem longevo aí essa questão do nosso GoInvest. Perfeito, eu vou nessa, te deixo aí, ó, o pessoal já tava pedindo sua ajuda lá, tinha gente na operação lá ainda, eu vi um comentário ali. A galera tá doida ali. No meio do mercado, daqui a alguns minutos, estará lá no canal. Disponível para quem não do GoInvest, acompanhou para quem aí. não acompanhou desde o início. Beleza? Então é isso. É isso. Grande abraço e ótimo final de semana para vocês. Valeu, Tom. Aí, falou sobre o